Vamos começar pelo começo. Áries, né? Áries, casa, área da vida, para rever. Rever o que acredita. A casa 12. Tá? Lembrando, é só essa previsão desse só. No período mais ou menos de um mês. 26 de fevereiro, a partir de amanhã, vocês já devem estar sentindo, porque Mercúrio é rápido, então, mesmo entrando retrógrado, é a energia dele. Então, do dia 26 de fevereiro ao dia 20 de março, quando entra Áries. Então, Áries precisa realmente ficar observando, coisa que ele não faz, né? Porque Áries veio pensar, porque ele não pensa, ele veio. A natureza dele é agir, né? Agir sem pensar. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, tá? Nesse período, aqui está pedindo para que Áries perceba mais do que nunca as suas intuições, não seus instintos, que ele é bom em observar, em agir através dos instintos, que é uma coisa mais animal, sabe? Aqui está falando de uma energia mais espiritual. Então, ele perceba aquilo que ele desconhece, porque a casa 12 é uma casa que mexe muito com aquilo que a gente não conhece, desconhece, né? Não tem consciência, não sabe. Então, perceba muito a comunicação da alma. Como é que é a comunicação da alma? Como é que eu sei através da alma, que eu enxergo através daqui, que é da alma, não dos olhos? Eu vejo os acontecimentos e não o que está na minha frente, no sentido de alguém mostrar isso. Então, aqui está pedindo que Áries perceba aquilo que ele não tem conhecimento e que está acontecendo na sua vida. Tá? Pode ter muito a ver com as suas fragilidades, sabe? Aquilo que ele não gosta disso, né? Não gosta de perceber que ele é frágil, porque ele é frágil como todos os seres humanos, né? Todos os signos. Mas ele mostra muito a sua coragem. Então, aqui, ele vai acreditar, vai começar a deixar de acreditar numa religião, ele vai deixar de acreditar em algo que vai rever a crença dele em algo, por exemplo, que ele que veio salvar. Vou dar um exemplo, porque essa casa 12 é mais complicadinho um pouquinho, que é a casa de peixes. Ele vai deixar de acreditar que ele é o salvador dos fracos e o herói dos frágeis, né, das pessoas frágeis. Então, ele vai começar a ver isso, vai ter uma outra crença sobre isso. Tá? É um exemplo. Então, ele fique bem perceptivo para as situações que envolvem, que ele viva e tenha contato com assuntos desconhecidos dele. Tá? Pode também aí pegar também pessoas mais fragilizadas, ele pode entrar em contato também com pessoas que podem estar com desafios de disfunções mentais, desequilíbrios de saúde, da saúde mental, tá? Então, ou ele vai entrar em contato com isso, tá? Para que ele veja, isso não é assim, como eu acreditava, é assado, tá? É como se ele mudasse o olhar, fosse fazer uma revisão sobre aquilo que ele acreditava com relação
a cabeça das pessoas, é isso que eu quero dizer, tá? Legal? Vamos lá. Touro. Touro é um signo da segurança, né? Então, se nós estamos falando de Mercúrio retrógrado, né? Para ele é importante que ele reveja, né? Que ele revise as questões de segurança com relação a projetos, casa 11, lembrando, vocês vão cada vez mais aprendendo sobre as casas aqui comigo, com relação a projetos, com relação a amigos, com relação à esperança. Então, ele vai... É como se, só exemplo aqui, tá, gente? É como se ele tivesse segurança num projeto dele que agora ele vai rever. Ele não vai mais ter segurança naquele projeto. Ele vai para outro projeto, para outro sonho, né? De concretização, de construção, porque Touro, ele visa muito isso, a construção, a sua segurança, principalmente segurança financeira, tá? Então, aqui está dizendo, ó, reveja esses projetos, né? Reveja, se for com grupos, com amigos, no digital também nós podemos falar aqui, tá? Para Touro ficar alerta a isso, ficar esperto com relação a isso, nesse período de Mercúrio retrógrado. Pode vir situações para que ele enxergue, por exemplo, um projeto que ele estava, um sonho que ele estava trabalhando, construindo e que não ia dar certo esse negócio, tá? Gêmeos. Gêmeos, as revisões serão nos seus objetivos de vida, tá? Gêmeos é um signo, como eu disse, né, que pode ter muita dualidade, querer agora, depois não quer mais, ou até ter uma oposição, né, com relação aos seus objetivos de vida, né? Ter uma força que se opõe. Então, aqui está pedindo, né, que... lembrando, gente, muito importante aqui, os signos que mais... Gêmeos é um dos signos que mais serão afetados, tá? Por essa retrogradação. Então, é um bom momento para o geminiano rever os seus objetivos profissionais ou de vida, seu propósito de vida, buscar conhecimento sobre isso, autoconhecimento, que Gêmeos é um signo que gosta muito de aprender. Só que agora ele vai precisar se aprofundar, tá? Câncer. Câncer, a revisão é no sentido da sua vida, tá? No sentido, principalmente daquilo que ele faz, que ele se movimenta sentindo, né? Porque o peixe, sai para lá, o peixe não, o câncer. O câncer, ele sente, ele só se movimenta, é natural dele, o que movimenta o canceriano são sentimentos. Então, aqui pede para que ele reveja um sentido que ele dava para a sua vida, né, uma direção, porque ele sentia algo para isso, que ele vai precisar mudar, tá? Nós estamos falando de mudanças de movimento e de sentido aqui de vida, tá? Câncer é muito forte essa relação com, nesse período de poder acordar, né, para um outro movimento na sua vida que traga muito mais acolhimento, sentido, sentimentos legais, né, gente? Isso que é importante. Leão. Leão, que é um signo que gosta de ter bastante visibilidade, muitas vezes não tem consciência sobre isso. Não é que ele goste de aparecer por aparecer,
mas ele precisa ser visto, ele precisa ser olhado, né? Ele tem isso, é a natureza dele, é a imagem, tá? Então, aqui está falando para ele rever o que ele aprendeu no passado sobre recursos conjuntos, que pode ser dinheiro, isso eu estou falando de casamentos, de sociedades, gente, que se unem, que unem os seus recursos, tá? E para criar alguma coisa, né? Então, Leão aqui pede, fala, né? Comunica aqui através do mapa, que eu estou comunicando para vocês. Ele pode ter desafios, porque a casa 8 ela traz muitos desafios, que é a casa de Escorpião, para criar o quê? Criar movimento, né? Expressar, porque Leão tem a ver muito com a expressão, né? Para ele se expressar de forma mais clara e objetiva aqui, tá? Então, estamos falando de desafios de recursos conjuntos. Então, rever essas trocas, por exemplo, que podem ser feitas em casamentos, uniões ou parcerias de trabalho aqui, tá? Então, Leão vai ter muita... Nesse período da retrogradação de Mercúrio, Leão vai se transformar intimamente com relação a ser visto, a ser reconhecido, a receber atenção, tá? Virgem, a revisão, né, das suas crenças será nas relações ou parcerias de trabalho. Só para diferenciar o que eu falei, aqui na casa 8 de Leão, eu estou falando de recursos conjuntos, de valores, quando tu junta valores com outra pessoa, tá? Se mistura, né? Caminha junto, tá, gente? Aqui na casa de Virgem, no signo de Virgem, Mercúrio retrógrado vai mexer com as relações mesmo, com a entidade relacional da pessoa, né? Ou seja, da forma com que ela dialoga, ela fala com o outro, tá? Com a pessoa que ela convive em termos de relações ou de parcerias de trabalho, a comunicação que ela tem. Lembrando, Peixes, Mercúrio em Peixes, traz muito uma comunicação que funciona, que é simbólica, né? Que fala muito da percepção das ações, do que realmente estão acontecendo, em termos de percepções de sentimentos, sabe? Tá vendo, a gente está numa situação e está percebendo o que está sentindo. Isso é a comunicação da alma, que é o marketing da alma aqui, que eu sempre estou trazendo à tona para vocês, tá, gente? Então, Virgem, a mudança vai ser no valor que Virgem dá para o relacionamento, tá? Em termos principalmente da comunicação, tá bom?